pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ruth e eu sou estudante do curso de Física da PUC Minas. Hoje conversaremos a respeito de dois conceitos relativamente simples que são muito importantes para a física, especialmente no estudo da termodinâmica, mas que são frequentemente confundidos por muita gente. Nós vamos falar de temperatura e calor. Assim como diversos outros objetos de estudo da física, os conceitos de temperatura e calor também estão envolvidos em inúmeras situações do nosso cotidiano. Afinal de contas, você provavelmente já deve ter queimado a língua bebendo café, utilizado um termômetro para conferir se estava com febre ou até mesmo se agasalhado em um dia frio. Se você está se perguntando que relação esses exemplos têm com a nossa discussão de hoje, continue me acompanhando. Nosso ponto de partida será a temperatura. Desde a nossa infância, a gente tem mais ou menos uma ideia prática a respeito do que ela se trata. Normalmente, uma das primeiras noções que surgem é a sensação de frio ou de quente, que a gente verifica quando encostamos em um corpo. Entretanto, a gente não pode simplesmente tomar como medida precisa de temperatura uma sensação vinda do nosso tato. Afinal de contas, nossos sentidos podem se enganar. Então, nós precisamos de uma definição mais técnica e confiável. Bom, em geral, a gente diz que os corpos são formados por partículas. E essas partículas estão em constante vibração, que aumenta caso um corpo seja aquecido ou diminui caso um corpo seja resfriado. Então, a grandeza que vai relacionar esse grau de vibração, de agitação das partículas de um corpo é a temperatura. Agora que já sabemos que a temperatura tem relação com o grau de agitação das partículas de um corpo, convido vocês a pensarmos nas seguintes situações. Temos aqui dois corpos, o A e o B. E TA é a temperatura do corpo A e TB é a temperatura do corpo B. Nessa primeira situação, os corpos estão afastados um do outro e possuem temperaturas diferentes, de forma que a do corpo A é maior do que a do corpo B, conforme explicitado aqui. Pensando nisso, podemos afirmar que o grau de agitação das partículas no corpo A é maior do que no corpo B. Na segunda situação, os corpos estão encostados um no outro e depois de um tempo, a temperatura dos dois se igualou, conforme indicado. E aí, por que isso aconteceu? O conceito de calor é o que vai auxiliar a justificar o que aconteceu anteriormente. A questão principal é que, quando corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, ou seja, são encostados um no outro, após certo tempo, eles ficam com a mesma temperatura. E isso acontece porque ocorre uma transferência de calor. Calor é energia e ele flui espontaneamente de corpos com temperaturas mais elevadas para corpos com temperaturas mais baixas, até que essa temperatura se iguale, que foi exatamente o que aconteceu em nosso exemplo. Para ilustrar melhor, eu denominei os corpos A e B como sendo objetos, mas isso acontece o tempo todo em nosso cotidiano. E normalmente um dos corpos envolvidos é o próprio ambiente. Por exemplo, se você serve um café em uma xícara e espera para beber, vai ter a sensação que o café esfriou, mas na verdade o calor foi transferido da xícara de café para o ambiente. Quando você sente frio e coloca um agasalho, você se sente aquecido porque o agasalho evita que o seu corpo transfira calor para o ambiente. Observe que não é correto a gente dizer que um corpo possui calor, porque calor é energia em trânsito e flui dos corpos com maior temperatura para os de menor temperatura. É claro que no dia a dia a gente acaba utilizando expressões como "ai, eu estou com calor". E não precisa de parar de usar nenhuma dessas expressões, tá bom? Todos nós já estamos acostumados a utilizá-las. Mas, quando for resolver questões de físicas em provas, vestibulares e etc., tenha muita atenção e concentre-se na teoria. Bom, por hoje é só. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Abraço e até mais!